Boa noite a todos os presentes. Prazer estar aqui com vocês numa véspera de feriadão, inclusive, né? Então, o... a temática da nossa conversa hoje é Hayek, a justiça e o bem comum numa sociedade liberal. Meu nome é Marcelo Zappellini, sou professor do curso de Ciências Econômicas da ESAD, também professor do mestrado e doutorado em administração na ESAD. E uma coisa que eu gosto de dizer às vezes é que eu fui provavelmente o primeiro e o último professor, pelo menos aqui no estado de Santa Catarina, a dar como tarefa para os meus alunos na disciplina de filosofia, na primeira fase, a leitura de Anatomia do Estado do Rothbard. Então, essa é uma credencial que é bom a gente colocar de vez em quando. Nós vamos falar hoje de uma pequena parte do trabalho de Friedrich Hayek, que é um economista ligado à escola austríaca. Ele, como um vienense de família afluente, estudou na Universidade de Viena. Os estudos dele se deram imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, onde ele combateu no exército austríaco, no fronte italiano. Numa entrevista autobiográfica que ele deu, ele mesmo admite que ele entrou na universidade tendo alguns pendores socialistas. E aí, dentro do curso de Direito, que era basicamente uma espécie de curso-mãe, você entrava no curso de Direito, lá dentro, por exemplo, você tinha diversas cadeiras de economia política que lhe habilitavam, então, a trabalhar com estudos econômicos. No curso de Direito, ele teve aulas com ninguém menos que Ludwig von Mises e Friedrich von Wieser, autores da segunda e da terceira geração de economistas austríacos. Tá? E o Hayek, ao ter aula com von Mises, mudou radicalmente de ponto de vista e passou a esposar, então, o liberalismo como sua filosofia política. Ele teve uma carreira bastante longa, porque os primeiros escritos dele que foram publicados datam da década de 20. O último livro que ele preparou, que ele estava escrevendo pouco antes de morrer, foi publicado em 1991, embora ele não tenha escrito a versão final. Foi um discípulo dele, na verdade, que organizou as notas dele para fazer a publicação da versão final. Então, a gente pode dizer que ele teve uma carreira intelectual em torno de 65 anos, aproximadamente. Ele contribuiu, no caso da economia, para o desenvolvimento da teoria austríaca do ciclo econômico, a chamada TACE, um bom tema para a gente explorar futuramente, a teoria do capital. Ele publicou um livro na década de 1940 chamado A Teoria Pura do Capital, que é a sua principal contribuição nessa área, e também trabalhou com a parte da questão da moeda. No final da década de 40, ele começou a derivar os estudos dele para um campo um pouco mais filosófico. Aí ele se preocupou bastante com questões em relação à formação e ao uso do conhecimento dentro da sociedade. Tema da próxima palestra dele. Tema da próxima palestra que a gente vai participar daqui a 2 semanas, né? Então, ele começou efetivamente a derivar a sua carreira para uma temática um pouquinho diferente da economia, sem perder de vista a economia. E no final dos anos 50, ele começou a publicar obras ligadas, sobretudo, a questões políticas e legais em uma sociedade liberal. Essa característica dele de ser um intelectual
voltado para várias áreas de interesse, faz com que o Hayek, na verdade, seja um daqueles autores que usualmente você encontra diversos insights em campos do conhecimento diferentes, mas às vezes você fica esperando um desenvolvimento um pouquinho maior. Só que o que acontecia era que quando a atenção dele se voltava para outra coisa, ele meio que deixava de lado o trabalho anterior dele e mergulhava de cabeça em um campo de estudo diferente. E aí, nesse sentido, o Hayek, dentro da filosofia social e política, ele se destacou pela defesa do liberalismo, e essa defesa do liberalismo ela começa na década de 40, quando ele publica o livro O Caminho da Servidão, um livro que vendeu muito nos Estados Unidos e lhe deu um certo conforto para trabalhar, inclusive um conforto material para trabalhar, um livro que teve múltiplas reedições. A defesa do que ele chamava de direitos naturais do ser humano, a crítica ao socialismo, que ele já vinha desenvolvendo desde a década de 30, a crítica ao planejamento central, que ele considera inviável dentro de uma sociedade desenvolvida, tá? E a definição de uma teoria do conhecimento que se baseia na capacidade dos indivíduos. Ou seja, uma teoria do conhecimento que está baseada essencialmente no que cada um de nós é capaz efetivamente de apreender do mundo e formar o seu conhecimento. Tá legal? Em 1974, o Hayek foi o primeiro e único até hoje economista da escola austríaca a receber o Prêmio Nobel de Economia. Inclusive, ele dividiu o Prêmio Nobel com um autor que é praticamente o oposto dele em boa parte dessas áreas de interesse, que era o sueco Gunnar Myrdal. Myrdal era um entusiasta do planejamento central, da intervenção governamental para o combate à pobreza, um entusiasta da crítica aos mercados. E estavam lá os dois, que ofereciam caminhos diferentes para o desenvolvimento social e econômico de uma coletividade, recebendo o Prêmio Nobel. Houve quem dissesse naquela época que dividir o Nobel entre Myrdal e Hayek conseguiu surpreender os dois. O Hayek, porque nunca imaginou que fosse ganhar o prêmio, e o Myrdal, porque nunca imaginou que tivesse que dividir o prêmio com alguém. Ainda mais com o Hayek, a gente pode acrescentar, mas tudo bem. Aí eu estou especulando. Na obra dele, então, nós temos diversos livros, muitos dos quais estão disponíveis em português, alguns só voltaram a ficar disponíveis recentemente, outros já estão há bastante tempo. E tem a coleção feita em parceria pela University of Chicago, onde o Hayek lecionou, não na escola de economia, mas na escola de sociologia, como possa parecer. Ele lecionou durante cerca de 20 anos em Chicago, depois de um período de 15 anos aproximadamente na Inglaterra. Depois desse período em Chicago, ele acabaria voltando para a Europa. Ele se estabeleceu na Alemanha, onde ele encerrou a sua carreira docente. Essa coleção está completa agora. O último volume saiu depois de cerca de 30 anos de preparo. O último volume saiu em 2021, se não me falha a memória. Tá? Ela é composta por 20 volumes. Até alguns deles vão estar destacados aqui. Direito, Legislação e Liberdade é um dos livros básicos para o nosso papo de hoje. É um livro que foi publicado no Brasil nos anos 80, saiu no exterior na década de 70, em 3 volumes. Mas não é que seja assim um livro de 1000 páginas. Os volumes, na verdade, são relativamente curtos. Uma edição completa dá em torno de 550 páginas, uma coisa assim.
Caminho da Servidão, essa é a edição do Instituto Von Mises, nós temos muitas edições diferentes em português. Uma curiosidade, a edição que eu tenho é a edição da Biblioteca do Exército Editora, publicada na década de 70. Tem Os Erros Fatais do Socialismo, que é um livro que tem 2 títulos diferentes em português. Esse título é o título que está em destaque. É o título da versão que eu tenho. Aquele ali, A Arrogância Fatal, Os Erros do Socialismo. Foi o título dado na primeira tradução, que agora é repetido numa nova edição. Economia e Conhecimento. Esse é um livrinho, na verdade, bem pequeno. É um livro de bolsa, inclusive. É essencialmente um artigo longo que ele publicou. Uma das bases do nosso papo daqui a 2 semanas é esse livreto aqui. Um dos mais importantes da obra dele. Esse aqui, que é o volume 18 das obras compiladas do Hayek, foi o último volume a sair. É possível que ele saia em espanhol em breve, porque tem uma editora na Espanha que tem lançado esses volumes das obras dele. Mas por enquanto ainda não saiu. Aí, esse é outro volume das obras completas, muito bom. Esse também, infelizmente, não conheço tradução nem para o português nem para o espanhol, mas é um dos melhores para a gente entrar no universo do Hayek, tá? Então, essencialmente, são algumas obras dele que a gente deve até destacar aqui, que são básicas para você entrar no universo do Hayek. Tá legal? Bom, o Hayek, essencialmente, ele trabalhava com a ideia de que os seres humanos se unem para formar coletividades. Essas coletividades necessitam de algum tipo de organização social. Essa organização social, quanto mais ela brotar espontaneamente das próprias pessoas, mais chances ela tem de funcionar. Porque é aquele negócio. Se nós, por exemplo, estabelecemos aqui uma regra, eu chego para vocês e digo, perguntas somente ao final da minha apresentação. Certamente vai ter algum momento que eu vou falar alguma coisa que vai fazer um de vocês parar e pensar, eu tenho que perguntar agora, senão depois eu perco o momento. E aí, nesse sentido, se a pessoa decidir que vai seguir a regra que eu impus, o momento se perde. E talvez no final da apresentação, a pessoa nem queira fazer a sua pergunta, porque, já passou? Agora, se nós decidirmos, por exemplo, perguntas podem ser feitas a qualquer momento, basta pedir a palavra, tá? Se todos nós aqui, ou pelo menos a maioria de nós, chegar à conclusão que é a melhor forma da gente organizar a nossa conversa hoje, perfeito. Aí o que vai acontecer? Se eu aceito esse tipo de coisa, se eu aceito ser interrompido enquanto eu estiver falando, e em off, sim, para mim não tem problema nenhum. Posso ser interrompido a qualquer momento sem problema. Sempre digo para meus alunos, não sou tão velho a ponto de não lembrar onde é que eu estava. Nem tão chato a ponto de, se eventualmente eu me esquecer, não ter pelo menos uma pessoa que diga, estava falando de tal coisa. Pelo menos uma pessoa vai estar ligada. Mas tudo bem. Mas se eu aceito, por exemplo, eu que estou aqui na posição de apresentador, se eu aceito que me interrompam quando tiverem necessidade de interromper, se eu concordo com isso aí, então, para mim, está de boa. Se vocês acham que também é melhor que funcione dessa maneira, e vocês apresentem suas perguntas e comentários na medida que eles surgirem, tanto melhor para todos. E as chances de nós chegarmos ao final da nossa jornada de uma maneira proveitosa para todo mundo aumentam. E aí o que acontece?
A norma que preside a participação de todos na nossa conversa dessa noite é uma norma que brota do grupo, do todo. E aí, por ser uma norma que brota de todo, essa norma tem mais chances de prosperar e, por exemplo, na nossa conversa seguinte, ela ser retomada. Se eventualmente a gente perceber que a norma que nós decidimos adotar para presidir as nossas relações aqui durante a nossa conversa não se mostrar adequada, ela pode perfeitamente ser substituída por uma nova norma. O importante é que, para que a gente possa efetivamente trabalhar em um ambiente livre, que essa norma possa ser aceita pelas pessoas que estão aqui presentes. Tá certo? Essa é a ideia. Bom, se nós vivemos em uma coletividade, essa coletividade ela precisa de normas, de regras, de leis. A noção de lei que o Hayek adota, por exemplo, é uma noção que pode, às vezes, levar as pessoas a se confundir. Por quê? Porque lei para ele não é, por exemplo, o que está disposto, digamos, no Código Civil. Lei não é o que está, eventualmente, se você fizer uma busca no Google agora ou entrar no portal de legislação do Congresso Nacional, do Senado Federal, não é lá a Lei 7.428, que tu olha ali e tem uma ementa dizendo, ó, estabelece tal coisa e dá outras providências. Isso o Hayek chama de legislação. Legislação. Lei, para ele, brota naturalmente de um grupo social. Legislação, normalmente, é algo que é imposto. A ideia do Hayek é que a lei, entendida como ele propõe, é uma condição necessária para a liberdade. As sociedades funcionarão tanto melhor se elas forem regidas por leis que brotam da própria sociedade e norteiam, então, um conjunto de liberdades que as pessoas podem exercer sem que isso cause estranheza, sem que isso prejudique, sem que isso incomode quem quer que seja. Certo? Então, nesse sentido, a ideia do Hayek é que a lei é uma condição sine qua non para que nós tenhamos uma sociedade livre. E aí, esse aspecto dele diz que a lei se torna uma força impessoal. A lei governa a relação social e a impessoalidade é a marca de uma sociedade livre. Porque se você trabalhar com a perspectiva de que existem pessoas reconhecíveis e distinguíveis das demais dentro de uma sociedade, pessoas, por exemplo, que tenham determinados privilégios, enquanto hajam pessoas que não tenham acesso aos mesmos privilégios, tá? Se você trabalha com essa perspectiva, essa sociedade não pode ser uma sociedade livre. Um exemplo, pegue as leis do apartheid na antiga África do Sul. As leis do apartheid estabeleciam que a esmagadora maioria da população é a população nativa da própria África, sem nenhuma ascendência europeia, população negra, não tinha acesso à maior parte dos benefícios da vida na sociedade sul-africana. Não tinha acesso a ensino superior, não tinha acesso a determinados cargos, não tinha acesso a determinadas funções, não podia frequentar determinados ambientes públicos e assim por diante. Então, nesse sentido, o Hayek provavelmente teria dito, olha, isso não é lei, isso aí é legislação. Se a sociedade sul-africana pudesse decidir, ela provavelmente não decidiria em favor de uma lei de separação de um grupo social em relação ao outro. Ok? E aí tem essa frase que eu acho lapidar. A igualdade perante a lei
é fundamental para uma sociedade livre. Isso aqui, para o Hayek, é crucial. Por quê? Porque se uma sociedade estabelece desigualdade, legalmente falando, é uma sociedade que não poderá jamais ser livre. É uma sociedade que terá sempre dominadores e dominados. É uma sociedade não liberal. Ou seja, o oposto que ele sempre buscou. Para o Hayek... Deixa eu só uma dúvida. Claro. Não sei o quão perfil ela é, mas no momento que um grupo tem o monopólio da lei e o controle sobre a lei, por mais que individualmente as pessoas que estão naquela posição hierárquica possam ser julgadas da mesma forma que as outras, isso não traz para elas uma vantagem que pode ser explorada em futuro? Sim. Sim. Porque na medida que você tenha um grupo, e veja que nós estamos falando de lei, nós estamos falando de legislação. Na medida que você tem um grupo que é capaz de dirigir a lei para os seus próprios interesses, esse grupo provavelmente fará o que está ao seu alcance para garantir vantagens para si. E aí se torna, por exemplo, o que se via nas sociedades primitivas. Os sacerdotes em sociedades primitivas tinham acesso a benefícios e a privilégios que a população comum todo não tinha. Por quê? Porque essencialmente eles se auto-intitulavam os intérpretes da palavra de Deus. Deus, ou os deuses, falavam por eles. E aí com isso os sacerdotes se tornavam acima dos demais. E os costumes de uma sociedade, as leis de uma sociedade, as regras de uma sociedade, com essa característica, normalmente refletir essa hierarquização. E ao refletir essa hierarquização, basicamente elas entravam numa espécie de ciclo de auto-perpetuação que garantia que, a menos que houvesse uma ruptura externa, aquela casta, aquela camada privilegiada, ela conseguiria se manter nessa posição privilegiada ad eterno. Tá certo? Bom, um aspecto que é bem importante da gente considerar nas noções de lei, de legislação do Hayek, é apontado por esse autor aqui, Robert Enner. Hayek é um teórico da lei natural. A lei natural é uma tradição legal bastante antiga. É isso que eu ia falar para ele, isso desde antes. A lei do jus naturalismo. Sim, é uma tradição jurídica bastante antiga, o chamado justnaturalismo. Então, a lei natural basicamente estabelece a ideia de que existe uma lei universal para a humanidade imutável. Essa lei universal imutável garante, por exemplo, determinados direitos, garante determinadas liberdades para as pessoas. Alguns teóricos da lei natural estabelecem a origem dessa lei como uma origem divina. São as leis de Deus. Então, por exemplo, se você for pegar os teóricos do direito da escolástica medieval, eles vão dizer, São Tomás, os próprios autores da escola de Salamanca no século XVI, mas os teóricos da lei natural na Idade Média, eles vão te dizer que a lei é perfeita porque é lei de Deus, e daí ser eterna e imutável. O Hayek não chega a esse ponto. Ele simplesmente diz que, em qualquer época da história da humanidade, se você for perceber, as pessoas são essencialmente as mesmas. O ambiente social pode mudar, os conhecimentos podem mudar, mas a forma das pessoas se comportarem não muda muita coisa. Tanto é que se costuma dizer, se você quiser um dia ter um catálogo das personalidades humanas sob um ponto de vista literário, leia a Odisseia e a Ilíada de Homero e preste atenção nas características individuais de cada personagem. Aí você vai perceber, basicamente, que mesmo
que sejam personagens de ficção pensados numa época de, sei lá, 2.700 anos atrás, talvez, 2.600, 2.500 anos atrás, mesmo sendo personagens pensados tanto tempo atrás, você reconhece traços do caráter dessas pessoas em qualquer indivíduo de hoje em dia. Outros não vão tão longe, dizem que estude as obras completas do Shakespeare e você vai perceber também ali um catálogo completo das personalidades humanas. Bem, a lei natural, então, é uma lei, assim por dizer, que brota da natureza humana e, consequentemente, é uma lei que a gente pode dizer que está presente em toda a história da humanidade, em todas as sociedades. A ela se contrapõe a chamada lei positiva. O que é a lei positiva? A lei positiva é aquela que o ser humano produz na sua sociedade. E essa lei positiva, diferentemente da lei natural, ela é uma lei que a gente pode dizer que é episódica. Ela trabalha normalmente com o quê? Com determinados elementos, com determinados aspectos da vida humana. Ela não trabalha com o ser humano na sua totalidade. Então ela lida essencialmente com alguns aspectos da vida em sociedade que podem ser alterados de acordo, idealmente, com a conveniência dessa sociedade, e aí, no longe do ideal, de acordo com a conveniência dos poderosos que tenham a capacidade de estabelecer a lei positiva dentro da sociedade. Essa lei positiva, então, equivale à legislação. A lei, dentro de uma sociedade de Israel, ela deve ser criada por legisladores, e esses legisladores não precisam ser, por exemplo, advogados, juízes, deputados, vereadores, senadores, o escambau. Esses legisladores podem ser quaisquer pessoas, tá? Só que o aspecto central é que essa lei seja criada por legisladores que não estejam considerando casos individuais e sim trabalhando com a sociedade como um todo, sem querer favorecer alguém em detrimento de outrem. Certo? Se isso acontece, as probabilidades de nós termos uma lei específica, tá? Uma lei propriamente dita, aumentam. Porque na medida que as pessoas percebem que uma determinada lei pode beneficiar a todos, sem distinção, tá? Elas tendem a obedecer essa lei. Agora, se elas perceberem que essa lei vai lá e tem uma ascensão, vai lá e tem algum tipo de exceção, essa lei não se aplica sobre determinado grupo de pessoas. Nós estamos numa época em que, para parafrasear uma frasezinha que corre muito em grupos liberais, nós estamos todos sendo roubados pelo Estado porque é época de declarar imposto de renda e pagar imposto de renda. Tá bom? Eu quero deixar bem claro, eu não sou radical nesse sentido de dizer que imposto é roubo. Normalmente é imposto de dinheiro mal gasto. Não chega a ser roubo, mas é dinheiro mal gasto. Tá? Mas estamos bem nessa época de sermos roubados. Deixa eu contar algo para vocês que talvez não saibam. Eu vim a saber, recentemente, que havia uma razão legal para eu receber restituição de imposto de renda antes de todas as outras pessoas da minha família. Eu sou professor. Por algum motivo que eu desconheço completamente, professores são entre os primeiros grupos sociais que recebem uma restituição de imposto de renda. Eu pensava que eu recebia antes porque normalmente eu declarava o imposto de renda bem cedo. Entregava a declaração bem cedo. Eu pensava, é processado bem cedo, o pessoal olha ali, tá tudo certinho, beleza? Pode botar aí no primeiro lote, segundo lote de restituição. Mas não, é uma determinação legal. E aí, para mim, pessoalmente, eu digo para vocês, olha, não faz sentido isso. Não me faz sentido. Não vejo razão alguma pela qual eu, professor, deva ter restituição de imposto de renda
antes dos demais. Tudo bem. Acredito que eu tenha muitos colegas que olhariam para minha cara e diriam: cala a boca! Não dá ideia para eles mudarem a lei, tá bom? A legislação. Não dá ideia para eles mudarem a legislação. Mas Eu tenho uma pequena dúvida sobre isso, inclusive, que eu acho que é um tópico bem interessante. Porque, tipo assim, vamos supor que você tem uma regra injusta. Nesse caso, a regra injusta seria o posto de renda. Uma regra que não deveria existir. Entre você manter para todo mundo e você tirar de alguns grupos, é melhor que você tire de alguns grupos, não? Ou você acha que se não for para todo mundo, então é melhor não mexer? olha, o ponto para mim é bem sério. O ponto para mim é bem complexo. Porque o que eu acho? Eu parto do pressuposto de que leis e legislações elas deveriam ser o mais universais possíveis. É lógico. Existem exceções, especialmente em casos das legislações, que podem ser aceitáveis para todos nós. Deixa, por exemplo, eu citar um caso bem simples. Eu não preciso de uma lei que estabeleça um assento, por exemplo, num auditório como esse, reservado para idosos ou portadores de necessidades especiais, porque se eu estiver sentado, o auditório estiver lotado, e um idoso, por exemplo, entrar aqui, eu vou me levantar e oferecer à pessoa o meu lugar. Eu não preciso dessa. Agora, eu não me oponho que essa lei exista, considerando, por exemplo, que o idoso seja efetivamente uma pessoa com dificuldade de se manter em pé. Porque, às vezes, eu fico pensando, faz algum sentido alguém botar, por exemplo, vaga especial para idoso em shopping center? Para mim não faz muito sentido. Há alguns ambientes que eu acho que faz todo sentido. Não, mas é porque o idoso, se ele sabe que ele tem essa condição, ele vai sair de casa presumindo já no risco de que ele vai poder, que ele pode participar. Pode ser de um assento, por exemplo. Exato. E daí quem paga, quem tem essa responsabilidade é ele pode ficar em casa. Ou ele pode ir no original, ele sabe que sempre vai poder sentar. Então, é uma forma de você pensar. Se o governo estabelecer que, por exemplo, eu que ser professor universitário teria direito a um desconto, digamos, R$ 1.000 no imposto de renda que eu tenho a pagar, o governo provavelmente encontraria uma forma de compensar esses R$ 1.000 colocando em cima de outras pessoas. Na medida que, por exemplo, um direito ou um privilégio seja concedido a um grupo, mas isso aumente a carga em cima de outro, eu acho isso bastante complicado. Aí o que eu penso, por exemplo, é o seguinte: a lei que estabelece que o idoso tem uma prioridade para sentar-se, por exemplo, tem direito a uma fila prioritária num banco, num supermercado, uma coisa assim. Essa lei que estabelece esse direito é uma lei que, ao estabelecê-lo, é uma legislação que, ao estabelecê-lo, ela gera um prejuízo pequeno, não um prejuízo muito significativo, para quem não é atingido por ela. E todo mundo fica naquela situação: olha, hoje eu não sou alguém que se beneficia dessa lei, mas eu parto do pressuposto de que, como eu não planejo morrer muito jovem, eu um dia serei beneficiado por ela. Claro, pode acontecer de eu chegar na idade que hoje em dia é 60 anos, que eu acho uma idade muito baixa, para considerar uma pessoa como idosa, por exemplo, penso bem, mas pode ser que eu chegue aos 60 anos e descubra que o governo acabou de passar uma lei prorrogando para 65. Eu acho que um ponto relevante, um ponto importante nessa situação, tá, é que uma lei ou uma legislação, para ela prosperar, para ela ser bem aceita dentro de uma determinada coletividade, essa coletividade ela teria que chegar a uma conclusão mais ou menos assim: nós vivemos melhor com essa lei
essa legislação, do que vivíamos antes dela. É claro que nem todo mundo vai chegar a essa conclusão. É claro que haverão pessoas que vão dissentir, que vão discordar. E isso é natural. Na sociedade livre, o dissenso é natural. Legal? Isso aí é ponto pacífico. Isso é ponto pacífico. Agora, um aspecto que os críticos, por exemplo, do Hayek levantam é: até onde você vai? Até onde você está disposto que leis naturais ou legislações positivas brotem da sociedade e limitem a liberdade das pessoas? Porque o próprio Hayek é autor de uma frase famosa que volta e meia é repetida por aí: a liberdade nunca se perde de uma vez só. Ela é cortada em fatias como se fosse um salame. E é verdade. Isso é verdade. Porque na medida em que uma determinada lei restringe na liberdade sua, mais cedo ou mais tarde haverá quem diga que mesmo aquela fatia de liberdade que você continuou tendo ainda é excessiva e prejudica os outros dentro da sociedade. E vai advogar lei ou legislação que reduza ainda mais. Aí um belo dia você descobre que você já não pode fazer absolutamente nada que não esteja devidamente previsto. Então, o Hayek, na verdade, se ele chegou a explorar a ideia de que há um limite para a lei e para a legislação, eu acho que ele não publicou. Porque buscando nas obras dele informação sobre isso aí, eu não encontrei até que ponto ele chega, ou ele se permite chegar. Propriedade é um aspecto interessante porque para o Hayek, seguindo a tradição inaugurada por Locke no século XVII, propriedade é um direito natural e inalienável do homem. Infelizmente, o Locke perdeu para um cara que era muito bom de propaganda, que era o Rousseau, que disse que os males da humanidade começaram quando alguém cercou um pedaço de terra e disse: espelhou. Rousseau era muito bom de escrita, não era muito bom de ideia não, mas tudo bem. Mas o fato é que nós temos efetivamente sempre essa pergunta pairando sobre a nossa cabeça: até que ponto a gente pode ir? Até que ponto a gente pode ir? A resposta que eu suspeito que o Hayek teria dado vai soar insatisfatória para muita gente. Nós estamos dispostos a ir até o ponto que a gente chegar à conclusão que a gente não aguenta mais. É coerente com a forma dele de pensar. Hayek não fazia previsões, ele apontava tendências. Tá? Como é uma característica dos austríacos, dos economistas austríacos. Eles normalmente não fazem previsões, eles apontam tendências. Quando eles apontam tendências, eles costumam acertar o que vai acontecer. Uma tendência, na verdade, deve ser interpretada como algo que provavelmente ocorrerá. Uma previsão, para ser efetivamente uma previsão, é algo que deverá ocorrer. Eu tô vendo que tu usa uma camiseta do São Paulo. Se não me falha a memória, o São Paulo está jogando pelo Campeonato Brasileiro nesse exato momento. Eu não sou torcedor do São Paulo, mas ele está jogando contra o Botafogo, que é um time com o qual eu não simpatizo. Então, eu pessoalmente eu digo que é uma tendência do São Paulo de vencer o jogo. Se eu fosse chegar para ti, eu prevejo que o São Paulo vencerá o jogo por 2-1 ou por 3-1, aí eu estou dizendo o que deverá acontecer. A minha previsão é aquele negócio. Eu tenho uma chance de acertar. Eu tenho múltiplas chances de errar. Agora, se eu digo, a tendência seria o São Paulo vencer o jogo, e nessa definição, por exemplo, eu não estou
eu não estou colocando nenhuma análise do momento dos times, não estou colocando nenhuma análise dos jogadores individualmente e trabalho de técnico, nada disso. Mas, como eu falei, é baseado simplesmente no fato de que ele está jogando com um time com o qual eu não simpatizo. Eu prefiro que ele ganhe. Eles não torcendo para ele. Então, o fato é que a tendência para mim é que o São Paulo ganhe o jogo, especialmente porque está jogando em casa. E aí, nesse sentido, qualquer vitória do São Paulo, 1-0, 2-0, 3-0, 2-1, 3-1 e assim por diante, é uma vitória. As minhas chances de acertar são bem maiores. Eu chegar para ti e dizer, ó, acho que o São Paulo vai ganhar o jogo. Qualquer resultado que não seja o Botafogo fazer mais gols, ou os dois empatarem, qualquer resultado para mim, eu vou dizer, vi como eu acertei? Outra coisa completamente seria chegar e dizer assim, olha, São Paulo vai ganhar por 4-2 e ainda dizer, vai sair ganhando, vai abrir 2-0, o Botafogo vai empatar 2-2. Aos 38 minutos do segundo tempo, o São Paulo vai fazer 3-2, o Botafogo vai para o ataque desesperadamente. Nos acréscimos, o São Paulo faz o quarto gol e liquida a fatura. Se isso tudo acontecer, não esqueça de me mandar uma mensagem no WhatsApp me perguntando quais são os números da próxima Mega Sena, tá legal? Porque aí eu vou dizer para vocês, alguma coisa aconteceu que eu estou começando a prever o futuro. Essa é a característica que o Hayek compartilha com os austríacos. Os austríacos, normalmente, eles não modelam a economia em fórmulas matemáticas, porque eles sabem que toda vez que você modela uma fórmula matemática, você pode, por exemplo, prever o que vai acontecer se você alterar uma determinada variável da fórmula uma dada magnitude. Então, se você aumentar 10% uma determinada variável, o resultado deve ser uma alteração de X% no final, no outro lado da equação. Os austríacos não fazem isso porque para você chegar e colocar uma coisa dessas, você é obrigado a abstrair a realidade. Para citar um exemplo bem simples e também ligado ao próprio Hayek, mas uma coisa que ele também errou. É só você pegar o conceito de capital na economia. Capital pode ser um martelo e um serrote, como pode ser uma máquina computadorizada de última geração, a qual você simplesmente programa e deixa ela funcionar ad infinitum para gerenciar a produção. Ou seja, o capital em si é algo extremamente heterogêneo. Mas o capital, quando você entra numa equação, uma fórmula, uma função de produção, o capital é transformado numa magnitude, normalmente, de valor em moeda. Essa magnitude é colocada como fixa. No máximo dos máximos, você introduz alguns elementos dinâmicos, como, por exemplo, depreciação do capital, fluxo de rendimentos esperados, aí você trata o valor presente com uma taxa de desconto e assim por diante. E aí chega a uma previsão do que vai acontecer se o estoque de capital, por exemplo, no Brasil, aumentar em 5%. Qual é o impacto disso sobre o PIB? Aí o impacto vai ser de tantos por cento. Um austríaco iria te dizer, se você aumentar os bens de capital, a tendência deles é que você tem um aumento do PIB. Mas, pense bem, esses bens de capital terão que ser bem aplicados, esses bens de capital terão que estar produzindo, esses bens de capital terão que ser os bens necessários para essa produção. Não adianta, por exemplo, você aumentar o número de fábricas e você não ter trabalhadores preparados para operar a maquinaria nessa fábrica. Não adianta você botar mais maquinaria e não ter gente que saiba operar a maquinaria. Então, ele vai colocar todos esses elementos. E aí tu vai perguntar depois, depois de tudo isso que tu me falou, qual vai ser a variação do PIB se eu aumentar em 5%?
o austríaco vai olhar para a tua cara e vai dizer, não sei. Só sei que vai aumentar, mas eu não sei em quanto. Aí tu vai dizer, pô, mas isso é insatisfatório, está aqui um modelo matemático que me diz que vai aumentar. Aí ele vai olhar para ti e vai dizer, bem, quando ele aumentar, mas não aumentar exatamente o que você previu, não sim, nem a mim, porque te chamei a atenção, nem o modelo. Porque o modelo é cheio de restrição. Tá certo? Bom, na sequência, esses dois conceitos, teses e nomos, são conceitos que o Hayek desenvolve que são bem importantes dentro da nossa distinção de lei e legislação. A teses é lei imposta pelos soberanos por meio de legislação. A teses, por exemplo, é a nossa Constituição em vigor, como é a Constituição em vigor nos Estados Unidos desde 1776, ou em vigor em Portugal desde 1974, e vai por aí afora. A nomos, por sua vez, é a lei que surge naturalmente da interação entre seres humanos que buscam coordenar sua ação e resolver suas disputas. A nomos, por exemplo, pode ser personificada, junta um grupinho de crianças para disputar uma partida de futebol. Chega para eles e diz, ó, tá aqui a bola. Agora vocês decidem como é que vai ser o jogo. Ó, tem 10 crianças, 5 para cada lado, 5 para cada lado. Beleza. O goleiro, quem é o goleiro? É esse aqui. Os outros 4, então vão jogar na linha. Se as crianças lá no meio do jogo parecem, não, peraí. Os goleiros são muito ruins, peraí. Não presta. Se elas concordarem, troca de camiseta, vai uma outra criança pro gol e tá acabado. Ah, nós íamos jogar meia hora para cada lado. Passou a primeira meia hora, está sendo a segunda meia hora. O jogo está gostoso, vamos continuar? Vamos continuar. Até quando? Ô juiz, marca mais 10 minutos aí. Beleza, então eu marco 10 minutos no meu cronômetro e as crianças continuam jogando. Mas o que acontece? Se eventualmente algumas das crianças disserem que não querem mais jogar, o resultado é que o jogo vai acabar sendo interrompido. Se as crianças não concordarem que você pode mudar o goleiro porque o goleiro é muito frangueiro, elas não mudam. E assim por diante. Só que o aspecto crucial que a gente tem na Nomos é que, ó, é a interação entre essas pessoas que lhes permite coordenar a ação e resolver disputas entre elas. Então, a tese, normalmente, ela é trabalhada da seguinte maneira. Isso aí não é o Hayek que diz, né, que a privação minha é do Hayek. A tese, ela nos é imposta como sendo assim, olha, se nós queremos que o contrato entre um patrão e um empregado funcione, o patrão tem esses direitos, o empregado tem aqueles direitos. O patrão tem esses deveres, o empregado tem esses deveres. Aí todo mundo assina, beleza, está lá, Vitor. De acordo com a lei no mental, assinam as partes, fulano como patrão, Beltrano como empregado. Legal, legal. Aí o que acontece? Depois de um tempo todo mundo percebe, pô, mas essa lei aí prejudica demais os patrões estão com medo de contratar empregados. Ou essa lei prejudica demais os empregados estão saindo para tentar trabalhar como autônomos ou mesmo caindo na informalidade. Mas o que acontece é que essa lei, a tese, normalmente ela é apresentada como, ó, é assim que deve ser. Ah, não funcionou. Peraí, então, junta o Congresso Nacional, por exemplo, vai lá, vota uma nova lei, tá, agora mudou. Antes o empregado tinha o direito a fazer uma determinada coisa, agora não tem mais. Antes o empregado podia faltar, por exemplo, sem ter dedução do seu salário, por motivo de doença e não precisava apresentar um atestado. Agora ele tem que apresentar um atestado médico. Aí a lei muda. Só que, mais uma vez, essa nova lei ela vai ser imposta. É assim que tem que funcionar. A ideia do Hayek é que no caso do nomos, ou da nomos, você teria uma lei que naturalmente surgiria das pessoas, consideraria
a interação entre elas e chegaria a algo que a gente poderia dizer só. Isso aqui é o ideal. Quer dizer, então, que as nomoi, essas leis que nós chamamos de nomos, não mudariam? Não, elas mudariam, poderiam mudar. Mas olha, nomos não dirige o comportamento, enquadra o comportamento. O que eu posso dizer para vocês? Uma tese poderia ser aqui, ó. É proibido fumar. Há um cartaz dizendo: pena por fumo em ambiente fechado. Multa e até 3 meses de reclusão. Está ali no cartaz. Então eu denuncio a segurança do campus, ó, fulano de tal está fumando um Marlboro aqui no meio. Teoricamente, a pessoa sofreria processo criminal, pagaria a multa, seria processada, correndo o risco de ficar presa por 3 meses. Agora, se nós aqui concluímos que é melhor que temos um ambiente sem fumaça de cigarro, definimos como uma lei nossa, sem necessidade de imposição externa, de que ninguém aqui vai fumar. Eventualmente pode acontecer de alguém aqui dizer assim: gente, vocês vão me perdoar, mas eu não consigo passar tanto tempo sem fumar, eu tenho que acender um cigarro. Provavelmente as pessoas diriam: não, vamos fazer o seguinte, então. Vai fumar lá fora. Aqui dentro não. Eu poderia dizer: beleza, vai lá, dá a tua fumada, a gente dá uma esperada aqui, conversa sobre amenidades, dá uma olhada no Google para ver se eu acertei o placar do jogo de São Paulo do Botafogo, né? Então, vamos fazer uma coisa dessa. Aí, a pessoa, o fumante, volta, retomamos a palestra. Eventualmente, se alguém disser: não, por favor, não para, porque eu estou interessado e vou precisar sair em poucos minutos, eu quero assistir o máximo possível antes de sair. Aí eu disse: tudo bem, pessoal, podemos continuar. Aí o fumante vai pensar: pô, eu quero fumar, mas também quero assistir a palestra, mas eu quero fumar mais do que assistir a palestra, então com licença eu vou fumar lá fora, continue aí, Isabelino, daqui a pouco eu volto. Qualquer coisa, se eu tiver alguma dúvida, tu me esclarece, farei, claro. Nomos é uma lei consistente com normas de conduta justa, constitui direito privado e penal de obediência obrigatória. O nomos é coercitivo, só que o nomos seria impessoal, geral, abstrato e não pode ser imposição de interesse de um sobre outro. Tem que refletir o interesse de todos. Vai daí que o processo que criaria o nomos é uma coisa que o próprio Hayek admitia que era bastante complexo, que demandaria muito das pessoas. Mas, por exemplo, uma vez escutei um sujeito dizendo: eu não sei por que vocês, liberais, perdem tempo com o Hayek quando ele apresenta esse processo aí que é absolutamente uma coisa da cabeça dele. Eu olhei para o sujeito e disse: você não escreveu um artigo sobre o John Rawls? Sim. Elogiando o John Rawls, que escreveu um livro chamado Uma Teoria da Justiça, onde ele dizia que uma sociedade racional chegaria a 2 princípios básicos de justiça. Sim. Pode me citar algum momento, em algum lugar, em que as pessoas sequer se aproximavam das condições básicas para chegar aos princípios de justiça do Rawls? Felizmente é um cara que tinha um caráter bom, porque ele olhou para mim e sofreu assim: Tuxê, ganhou essa aí, você ganhou. Nunca mais encontrei o sujeito. Gostaria de ter encontrado para ver se ele tinha mudado de ideia em relação ao Hayek, porque ele prometeu estudar mais o Hayek. É porque eu tinha estudado Rawls, e sabia mais ou menos o que estava dizendo. O nomos, normalmente, o Hayek associa normas de condutas negativas, impedem determinadas formas de conduta. Por exemplo, não fume aqui, não queremos que alguém fume.
definem e protegem domínios em que os indivíduos sejam capazes de agir. Aqui dentro da nossa palestra, cada um de vocês é livre para, por exemplo, se levantar, dar de dedo na minha cara e dizer: Zappellini, tu está falando tanta besteira que eu não sei nem por onde começar. Cada um é livre para fazer isso aqui. Agora, em outros ambientes, ou talvez com outros apresentadores, você dizer uma coisa dessas aí pode, por exemplo, te levar a ser processado por atos antidemocráticos. Né? Então, nomos ou nomoi devem ser verificáveis por meio de generalização. Aplica-se a todos? Aplica-se a todos os casos? Então, é isso que você deve buscar no nomos. Hayek diz que uma sociedade como a nossa pode ter um poder judiciário e um poder legislativo reconhecidos como tais e ainda assim ser uma sociedade governada pelo nomos. Basta que o legislativo e o judiciário trabalhem com a perspectiva de buscar as leis não dentro da sua cabeça, mas sim na interação entre as pessoas. E verificar o que as pessoas estabelecem entre si. E passar por aquele teste. Será que se isso aqui que acontece nesse do for generalizado, que ele vai ser aplicável, outros grupos se beneficiam com essa possibilidade de alguém se levantar, interromper a palestra e dizer que ela é um amontoado de bobagem? Essa é a pergunta, tá certo? O papel do legislador, o papel do juiz é enunciar e aprimorar essas normas. E aí, por meio desse enunciado e aprimoramento, tornar as normas mais precisas. E aí você vê, direitos à propriedade, à vida, à herança, direitos penais, são exemplos de normas que brotaram espontaneamente das pessoas e se tornaram teses. Se tornaram tesei, para usar o plural grego. E aí é que acontece um aspecto que o Hayek também não define com precisão. Onde é que ele acontece? Em que momento uma nomos pode se transformar em uma tesis? Em que momento aquela regra de conduta que se aplica a nós se torna uma regra de conduta cristalizada, materializada na lei? Seria no momento em que essa nossa norma de conduta, aceita por nós, começasse a estabelecer comandos e instruções que definem ações concretas. Comandos e instruções impostos por coercitividade. Se todos nós concluímos que é melhor para nós passar por todo esse período sem que alguém acenda um cigarro, ótimo. Todos concordam que isso é bem de todos. Agora, no momento em que há uma lei que proíbe fumar aqui dentro, eu posso me dirigir até a pessoa que acabou de acender um cigarro, pedir licença para ela tirar o cigarro da sua boca, botar no chão e apagar na sola do meu sapato. Você não pode fumar aqui. E aí, por exemplo, apontar para o cartaz, proibido fumar. Quer que eu denuncie? Quer que eu denuncie para as autoridades competentes? Tá certo? Exemplos da tese que o Hayek discute: o orçamento público define ali, tantos milhões para tal rubrica, tantos bilhões para outra rubrica, tantos mil para uma terceira rubrica, a obrigatoriedade do voto, a obrigatoriedade de alistamento militar, obrigatoriedade de pagar impostos. Olha só, tudo isso aqui estabelece. Você tem que fazer. Vai daí que leis do tipo nomos são obedecidas por nós porque chegamos à conclusão de que é melhor para nós fazer. Legislações do tipo tese são obedecidas por nós
porque chegamos à conclusão de que o custo de desobedecê-las pode ser muito elevado. Pode ser muito elevado. Né? Hayek diz que um juiz deve decidir de modo que corresponda ao que as pessoas consideram justo. Se for necessário, decidir de maneira a frustrar expectativas legítimas, tá? Mas se ele fizer isso aí, ele tem que demonstrar de onde veio essa sentença dele. O que fundamenta? Ó, premissas expressas. Como essas premissas se aplicam ao caso específico. Daí lógica situacional. É algo que falta hoje no Brasil. Olha, eu acho que falta em muitos sistemas jurídicos no mundo inteiro, mas eu acho que o caso do Brasil é um caso que está se tornando cada vez mais grave. Tá cada vez mais complicado. Eu sugeri outro dia desse para um grupo de colegas que os próximos candidatos a ministros do Supremo não sejam sabatinados pelo Senado, e sim submetidos a uma bateria de testes junto a psicólogos renomados, para que você possa verificar a sanidade mental deles. Tá? Acho que nós estamos precisando muito disso. Porque quando a gente tem um juiz que chega ali e determina que um governo estrangeiro faça alguma coisa, minha vontade é de dizer: Sua Excelência, se eu fosse uma autoridade desse governo estrangeiro, eu ia dizer: o senhor vai determinar isso lá para a sua turma. Porque aqui o senhor não determina coisa nenhuma. Aqui o senhor é determinado por nós se meter os pés aqui. Tá legal? O Estado de Direito do Hayek é um Estado em que você não deveria coagir as pessoas. A coação é válida, é aceitável, se for para aplicar uma regra previamente anunciada, e esse ato de coerção deve decorrer necessariamente da regra. E aí, com isso, o Hayek estabelece um limite poderoso à legislação e ao controle. Eu nunca me esqueço de uma história que um amigo meu me contou, que eu não sei, nunca descobri se era verdadeiro ou não. Contou ele que estava lá, no Paraguai, depois de ter atravessado a Ponte da Amizade, de carro, estacionou o carro, quando ele voltou, tinha um guardinha uniformizado com um bloquinho, dando uma multa para ele. Aí ele perguntou: o que o senhor está me multando? Aí ele respondeu: estacionamento em lugar proibido. Não tem placa nenhuma proibida. Foi ele terminar de falar isso aí, veio um cara trazendo uma placa, uma base de concreto nas costas, e botou na calçada ali do lado. Contente agora? Aí o meu guarda olhou para ele: agora está proibido. Além do mais, a lanterna traseira está quebrada. Como assim? O guarda tirou o cacetete e quebrou a lanterna. Está aqui, ó. Se a história é verdadeira ou não, eu não sei, mas quem ia na Foz de Iguaçu, quem ia ao Paraguai alguns anos atrás, conta umas histórias semelhantes. Mas aí, você vê, isso dá uma ideia. E como a coisa era em local, no final das contas, onde basicamente vigorava uma lei do eu sou a lei. Aqui eu sou a lei. Aqui eu sou a lei. Bom, a relação entre as normas e a ordem social é relativamente simples. O nomos, o Hayek associa o que ele chama de cosmos, que é a ordem natural. A tesis, ele associa o que ele chama de taxis, que é a ordem criada. E aí, tá, a gente entra nos elementos finais por qual tudo isso aí estava nos preparando. Hayek publicou
o Direito, Legislação e Liberdade, como a gente falou, em 3 volumes. Um deles se chama A Miragem da Justiça Social. Justiça é uma palavra que evoca na cabeça das pessoas algo bom, algo positivo. O que o Hayek percebeu é que toda vez que alguém botava o adjetivo social junto desse substantivo, a coisa se transformava não apenas em algo bom e positivo, mas simplesmente na última bolacha do pacote, no mais importante que poderia existir. A justiça social, para o Hayek, é algo que surgiu no século XIX. Eu acho que, na verdade, a noção de justiça social é anterior. Ela vem, na verdade, dos escritos de gente como Thomas Paine, nos Estados Unidos, e depois, guardem esse nome, Comitê de Salvação Nacional, que liderou a Revolução Francesa no início da década de 1790, depois da deposição do rei. A ideia de justiça social se caracteriza pela igualdade que seria introduzida ou pelo Estado ou por uma revolução social. No século XX, a ideia de justiça social passou a ser associada a uma desigualdade mínima, e as ações humanas deveriam ser julgadas em termos da promoção dessa desigualdade mínima. Socialmente justo seria tudo aquilo que diminuísse a desigualdade. A desigualdade, na verdade, ela assume diversos aspectos. A desigualdade jurídica, realmente, ela brota de onde? Ela brota da legislação. Ela pode brotar dentro de uma sociedade, por exemplo, que trabalhe com a perspectiva de que estrangeiros que moram nessa sociedade não têm direitos políticos. Até que, de repente, você chega à conclusão de que os estrangeiros já são tantos que eles precisam ter direitos políticos, senão eles vão te derrubar. É aquela fórmula famosa, enunciada por Lampedusa, logo no começo do seu livro, O Leopardo. Às vezes é preciso que tudo mude para que tudo permaneça como está. Certo? Então, esse é um ponto relevante, é um ponto interessante. A justiça social trabalha com a perspectiva de uma desigualdade mínima, e quando ela chega na desigualdade mínima, ela chega não apenas em uma questão de reduzir ao mínimo a desigualdade jurídica, mas também a desigualdade material entre as pessoas. E aí, o negócio começa a se tornar bem mais complicado. Ficando no ponto de vista jurídico, o Hayek, e aí tem um outro pensador político, Robert Nozick, que concorda com ele, o Hayek diz que somente uma conduta individual pode ser justa ou injusta. Uma sociedade como um todo nunca é justa ou injusta. As pessoas nela são justas ou são injustas. Esse é o ponto que ele procura enfatizar. Para ele, a justiça é um processo. Ela não é um resultado. A ideia do Hayek é que você não pode, por exemplo, para promover a justiça, gerar uma injustiça. Você só pode promover a justiça por meio de um processo justo. Esse processo justo pode degenerar em um resultado injusto? Pode. É normal que ocorra? Não. Mas o aspecto é que o processo para Hayek é onde reside a justiça. Porque, por exemplo, se uma sociedade, se um grupo se forma e dele brota o nomos, o que vai acontecer? Como o nomos opera por tentativa e erro, tá? Como o nomos opera por tentativa e erro, pode ser que é um período de muita experimentação se siga um período em que realmente a mudança nessa sociedade seja bem curta, bem lenta, perdão. Agora, se a sociedade se une e um grupo impõe a ela a teses, aí para o Hayek o grande problema existiria se essa tese não tivesse qualquer relação
com o que seria naturalmente um nomos. Aí essa tese ela iria durar enquanto aquele grupo pudesse ter poder coercitivo sobre os demais. E aí a mudança poderia ser lenta ou rápida, de acordo com a capacidade de coerção do grupo que impõe a tese sobre os demais. Tá legal? O Hayek diz, toda vez que alguém bota o adjetivo social, as pessoas já acham aquilo bom. É aquele negócio, se alguém chegar para ti e dizer, o ser humano é movido pelo interesse próprio. Ah, mas isso aí é egoísmo. Gente, Ayn Rand dizia, egoísmo pode ser ético, queridos. E aí fica aquela situação. Eu posso chegar e dizer, ó, meu interesse pessoal é, por exemplo, se no final da minha vida eu tiver juntado um patrimônio, eu vender esse patrimônio, colocar esse patrimônio num fundo que, quando eu falecer, será integralmente transferido a uma organização de caridade, por exemplo. Uma organização que, como eu gosto muito de gatos, uma organização que recolhe gatos de rua, cuida deles e os entrega para adoção. Alguém pode chegar e dizer que, por exemplo, eu estou sendo egoísta em chegar e dizer, ó, estou querendo promover o bem para uma organização que cuida de gatos. Ou, alternativamente, uma organização que trabalha diretamente com crianças abandonadas. Pode ser. Alguém me chamaria de egoísta por fazer uma coisa dessa? Eu vou dizer, é o meu interesse, pessoal. Sou uma pessoa racional que conhece o seu interesse. E digo mais, eu quero que em nenhum momento seja divulgado pela organização que quem deu o dinheiro fui eu. Porque eu sigo aquela regra, que a tua mão direita nunca veja o que a tua mão esquerda der. Ou vice-versa, eu sei que mão que está dando, que mão que está olhando, mas tudo bem. Conheço o ditado, mas não conheço os detalhes. A ideia é essa. Falou em social, as pessoas acham que a vida é bom. Interesse social, então, seria bom. Interesse pessoal é... Mas isso no Brasil é bom porque desde o Sarney ele já usava isso. Então, no plano social, é fácil você desgastar isso. Hein? Você é social, cara, isso que eu disse desde o Sarney. Se você quiser que do Sarney, sorte sua, vai comer. Sim. E ele segue mais ou menos a ideia do Hayek. Social é algo vago e é algo difícil de definir. Então, como se materializa? Hayek diz, ó, o bem social, o propósito comum para o qual a sociedade deve ser organizada é geralmente descrito de forma vaga como o bem comum, o bem-estar geral ou o interesse geral. Não é preciso muita reflexão para perceber que esses termos não têm um significado suficientemente definido para determinar um curso de ação específico. E aí é que mora o coração da crítica do Hayek ao conceito de social. O bem comum seria aquilo que as pessoas dentro de uma sociedade concluíssem que é bom para elas. Nesse sentido, o que as pessoas concluem que é bom para elas pode ser transformado em determinadas formas que a gente poderia dizer. Eu acho que todo mundo aqui concordaria que uma sociedade e que temos segurança e proteção contra malfeitos, contra a nossa vida e nossa propriedade, é uma sociedade preferível até onde não houvesse tal proteção. Se eu chegar para vocês, nós devemos viver em uma sociedade que forneça a uma pessoa sem condições de trabalhar pelo menos um mínimo para a sua subsistência. Outros poderão dizer, mas se essa pessoa, por exemplo, trabalhou durante um período da sua vida e desperdiçou o que ganhou, por que as outras pessoas deveriam abrir mão de uma parte
das suas rendas, do seu patrimônio para socorrer aquela. Poderia ser voluntário, né? Pois é, fica naquele negócio, olha, é a fábula da cigarra e da formiga. É a fábula da cigarra e da formiga. A cigarra cantou o verão todo, no inverno estava morrendo de fome. A formiga trabalhou o verão todo, no inverno estava ela lá, tranquila no formigueiro, com comida suficiente para aguentar o inverno. E aí fica aquela situação. O Hayek percebeu, como qualquer pessoa minimamente racional percebe, é que se eu prefiro viver numa sociedade que de uma forma ou de outra ampare as pessoas que não estão mais em condições de trabalhar para garantir o seu sustento, cada um de vocês, numa sociedade livre, poderá dizer para mim que, eu não considero isso justo. Não considero isso certo. Então, professor, você buscou essa fase da cigarra, né, na natureza, que eu saiba, as cigarras, elas vivem vários anos debaixo da terra e depois, quando elas saem do casco, elas vivem, sei lá, uma semana e elas morrem. Sim, a fábula é uma fábula que, na verdade, era Então, mas falsa. a cigarra é keynesiana, né? Porque daí ela vai contar, ela não liga para os recursos. Porque no longo prazo ela estará morta. Exatamente. É por aí. E aí você vê, o Hayek afirmou que as pessoas têm preferências diferentes das outras, umas das outras. E isso é impossível, torna impossível que uma pessoa defina o que seria o bem comum. Sanford Ikeda, ao trabalhar com o conceito do bem comum, elucidou direitinho esse aspecto aqui. E aí o que eu digo para vocês é o seguinte: o Hayek, na verdade, menciona isso já na década de 1940, no começo dos anos 50, um cara que depois ganharia o Nobel, entre outras coisas, por isso aí, o Arrow, Kenneth Arrow, enunciou o teorema da primeira impossibilidade. Ele disse, ponha 3 pessoas. Cada uma dessas pessoas tem acesso a 3 coisas, A, B e C. Cada uma dessas pessoas tem uma estrutura de preferência diferente das demais. Uma prefere A, B, A, C, a outra prefere A, C, A, B. Ele disse, põe essas 3 pessoas com 3 opções diferentes e é impossível você chegar a um resultado que maximize o bem-estar de todos. Mesmo porque o problema está fácil dessa equação. Na verdade, ela pode ser mais complicada ainda, porque Sim. as pessoas mudam de opinião, Ainda tem isso. e interagindo elas mudam mais ainda. Porque a própria interação está assim que ela muda de novo. Exatamente. É mais complicado ainda. Mas o fato é que, como o Arrow demonstrou isso matematicamente, ele chegou à conclusão de que a ação coletiva jamais levará a um resultado ótimo em termos dos agentes, do bem de cada um dos agentes individuais. Pode acontecer que um tem, mas a maioria da sociedade não vai ter. E aí, nessa história toda, o conceito de bem comum, para o Hayek, tem que ser trabalhado da seguinte ideia, olha, dê às pessoas liberdade para elas seguirem espontaneamente os seus caminhos e se desenvolverem da forma que elas desejam se desenvolver. Isso conduzirá a uma sociedade justa. Quanto mais próximo você tiver uma ordem natural, um cosmos, ordenado por leis que brotam das pessoas, pelo nomos, mais um arranjo social poderá ser compatível com o bem comum. Então ele admite algum conceito de bem comum. Ele admite esse conceito de bem comum trabalhando simplesmente com a seguinte ideia. Numa sociedade organizada dessa maneira, cada pessoa teria liberdade suficiente para buscar o seu bem sem prejudicar o bem das demais pessoas, tá? E, portanto, o somatório dos bens individuais seria o maior possível, e aí você poderia dizer que essa sociedade que dá a cada um a possibilidade de buscar o bem, ela atinge um bem comum, que é a possibilidade de cada um alcançar o máximo bem
individualmente. É que o Mário Ferreira dos Santos também explorava esse termo bem comum. Eu acho que ele falava nesse sentido mais individualista também. Sim. O Mário Ferreira dos Santos é um cara que eu acho interessante. Tem muitas obras dele sendo recuperadas, mas curiosamente, os 2 volumes do Tratado de Economia que ele escreveu e publicou no final dos anos 50, começo dos 60, até agora não pintado. Eu consegui uma cópia em PDF com uma qualidade bem ruim. Complicado de ler. Eu tentei imprimir trechos para ver se dava para pegar melhor, no computador não fica bom, então estou esperando realmente por uma reedição, mas o fato é que a gente tem ali um caminho inexplorado na reflexão econômica brasileira, porque nós, Ferreira dos Santos, viu meio que uma figura à margem do desenvolvimento do pensamento brasileiro. Acho que isso aí, entre outros motivos, foi por ele ter colocado Caio Prado Júnior em seu devido lugar. E ele morreu cedo. Também. Morremos de jovem. Ainda na definição do bem comum, então o caso da defesa do direito da busca da felicidade, né, da espírito americano, seria alinhado a isso, seria mais próximo disso, dessa definição de bem comum que o Hayek. Olha, porque não defende direito em concreto, objetivo, direito da busca da felicidade. Exato. Isso você tem. Eu posso te garantir. Eu acho que o Hayek possivelmente teria gostado daquela frase que eu nunca encontrei na obra dele, mas eu sei que é antigo, de que o melhor governo é aquele que menos governa. Isso. Mas eu acho que ele teria gostado dessa frase, na medida em que ele vê no governo o que é a ascensão da teses, que daquela ordem, assim por dizer, imposta, da taxis, ocupando o espaço do nomos e daquela ordem natural da cosmos, que é a ordem que ele preconiza. Então o Hayek, ele defende, por exemplo, que você possa ter o máximo possível de descentralização de decisões. E é por isso que o Hayek defendia tanto o mercado. O Hayek não era um autor tão radical no sentido que ele fosse dizer, não, o mercado vai produzir sempre a melhor alocação dos recursos. Ele vai dizer, o mercado tende a produzir a melhor alocação possível. Idealmente, a melhor alocação possível e a melhor alocação dos recursos, a alocação ideal dos recursos, não se iguala. E não se iguala por quê? Justamente por causa daquele elemento que a gente deve discutir daqui a 2 semanas, qual ser o conhecimento e o seu uso dentro da sociedade. Mas é o seguinte, como que você vê que como que o... Assim, porque você, tipo assim, compartilha das principais decisões do vai, né? Essa questão da propriedade privada, porque assim, você tem uma certa dissonância, né, nesse quesito de que, para que a propriedade privada exista e seja preservada, você precisa violar ela em grau menor, para que exista um aparato estatal para proteger essa propriedade privada. Você não vê que existe um conflito ético, um conflito talvez lógico até nessa questão assim? Então, eu acho que não é exagero a gente afirmar que para o Hayek, para que você possa exercer o máximo possível de liberdades dentro de uma ordem social, algumas liberdades individuais você teria que abrir mão. E aí, para que você possa ter o direito ao uso fruto, da forma que você considera justa e correta a sua propriedade, aí você tem que estar, na verdade, disposto a abrir mão de uma parte dessa propriedade. E que ela financiaria, por exemplo, um aparato legal que pudesse punir quem eventualmente desobedecesse as nomoi que definem o uso da propriedade na nossa sociedade. Tá certo? É um aspecto que é interessante, que distingue, por exemplo, o Hayek do von Mises,
que o antecedeu, o do Rothbard, que é contemporâneo, mas o sucedeu, se você parar para pensar. Tanto o von Mises quanto o Rothbard estão dispostos a reconhecer no Estado muito menos do que o Hayek se dispõe. Tanto que, sobretudo depois de 1947, 1948, os caminhos do Hayek e von Mises tomaram direções distintas e evoluíram para ideias diferentes. Então você acha que o Hayek virou um social-democrata? Eu não chego a pôr tanto. Eu não chego a tanto, mas eu acho que você conseguiria chegar na medida em que você fosse exagerando as ideias do Hayek numa determinada direção. Mas provavelmente ele diria, ó, para por aí. Tem uma contribuição aqui muito pontual, que dá até fazer um gancho. A passagem da mão esquerda e direita é Mateus 6,3, que diz: quando deres esmola, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Isso é legal, que tem um gancho bom, né, para a esquerda e a direita, porque isso aqui seria uma brecha que a esquerda tem de fazer as campanhas de fundo pelo social, porque a mão esquerda, eu não consigo aceitar o conceito de direita, ainda mais hoje, né? Quando ela faz alguma coisa social, ela chama de caridade e filantropia. E isso não tem campanha, né? Não tem campanha disso. Ela vai lá só e faz. Aí a esquerda, como ela não sabe, né? Seguindo o versículo bíblico, o cara fala, tá vendo? Eles não fazem nada, não vai a campanha toda social. Então era esse o gancho. Legal. Eu, de minha parte, já prefiro muitas vezes abandonar o termo esquerdo. Para mim, eu prefiro usar o termo italiano. A sinistra. A sinistra. Eu prefiro usar o termo italiano.